A nossa visão é essa: despertar, chamar, levantar homens, incentivar cada um de nós incentivando os outros. Irmão Leandro, Pai do Senhor, muito bem-vindo. E sentimos-nos enviados por Deus. Não só sentimos, a gente vai descobrir na caminhada que Deus, na verdade, nos chama para nos enviar. E aí a gente vai descobrindo que falta em nós esse posicionamento, né, de assumir esse chamado e esse envio de Deus. E continuando a nossa visão: enviar, incentivar, levantar homens, chamar homens, despertar homens a vivermos no propósito de Deus para as nossas vidas. Com um ponto muito importante: vivendo plenamente esse propósito em cada área da nossa vida. Não é só para o reino, para a igreja, não. É em cada área da nossa vida a gente viver isso de forma plena, boa, excelente, completa. Como homem, como marido, como pai, como um cristão, como um cidadão da sociedade, como um empresário que eu já seja ou queira me tornar, e como um funcionário, um empregado, um empreendedor na sociedade. Então a nossa visão é essa: despertar homens, chamar homens, levantar homens, né? E enviar homens para que todos abracem esse propósito, vivamos o propósito de Deus de forma plena, né? Em cada área da nossa vida, que a gente, no nosso cotidiano, vai vivendo e vai vivenciando, e às vezes a gente está vivendo aquém daquilo que Deus espera de nós, e a gente precisa desse despertamento. Eu acho que é o nosso pastor que está aí, que entrou em nome de AD Peixe. Se for, pastor Beto, muito bem-vindo. E a gente vai entrar nesse posicionamento. Essa é a nossa visão. Aí nós temos como texto base da nossa visão Gênesis 17:1. Quando Deus fala a Abraão o quê? Abraão, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso é, entenda o meu propósito para a sua vida e viva-o de forma plena em todas as áreas da sua vida. Então, esse é o texto base da nossa visão, Gênesis 17:1. O segundo ponto do nosso projeto são os nossos valores. Anota aí, nossos valores. Primeiro valor, posicionamento. Porque tudo parte do posicionamento. Uma vez que eu saio do posicionamento, eu sofro consequências. Mas uma vez que eu estou fora e me posiciono, gera a mim recompensas, gera a minha exaltação, reconhecimento da parte de Deus, capacidade da parte de Deus. E eu dou a Deus a oportunidade de me conceder viver de forma plena o propósito dele na minha vida. Posicionamento. Em qual posição estamos hoje? Segundo valor nosso, avanço. Por quê? Porque Deus nos chamou para vivemos progressivamente, isso é, melhorarmos cada dia mais, sermos melhores a cada dia que passa na nossa vida. E assim, a gente precisa querer sempre avançar, nunca viver de forma estagnada, irmãos, porque aquele que se conforma em estar vivendo de forma estagnada, dificilmente vai vivenciar o propósito de Deus para a sua vida de forma plena e vai se acostumar a viver à margem da vida, à margem do que Deus tem para si. Segundo valor, avanço. Terceiro valor, conquista. Deus deu uma missão a cada homem através da vida de Adão para conquistar
e dominar essa terra, sujeitar essa terra. E aí nós vamos aprender à luz da palavra de Deus e sob a direção do Espírito Santo o ponto da conquista. E assim, existirão conquistas grandes, mas eu tenho já que saber que a cada dia que eu me posiciono, que eu avanço, que eu melhoro, já se torna uma conquista. Mas Deus tem coisas grandes para nós conquistarmos nesse tempo. Então, o terceiro valor, conquista. E o nosso quarto valor é a influência. Porque Deus nos dá, à luz da palavra, que um dos seus grandes propósitos para nós como cristãos, né, Jesus nos dá essa missão, é influenciarmos pelo poder do Evangelho. E aí, como homem, eu preciso pensar de que forma eu estou sendo influente na vida de alguém. Um exemplo, nossos filhos olham para nós e qual é a visão que eles estão tendo de nós? De que forma eu estou influenciando meus filhos, ou no meu caso, meu filho? De que forma eu estou influenciando minha esposa? De que forma eu estou influenciando meus funcionários, ou meus colegas de trabalho, meus patrões? De que forma eu estou influenciando meus irmãos na fé, a vida da minha igreja? Então é o nosso quarto valor, influência. O nosso texto base está no livro de Josué, que vai ali no capítulo 1, do verso 2 até o verso 9. Eu quero ler com os irmãos o texto base dos nossos valores. Josué, na parte B do versículo 2 até o 9. E diz aí: prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Noé, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Esse aí é o texto base dos nossos valores. Josué 1, versículo 2, da parte B ao versículo 9. E a nossa missão? Nós temos a visão, os valores e a nossa missão. Primeira missão: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que no tempo presente, muitas pessoas, inclusive homens, têm se esvaído desse valor tão importante, dessa missão. Pai do Senhor, irmão Éder, Deus abençoe muito. Ô Netão, Deus abençoe pela presença. Muito bom. Glória a Deus. Vamos lá. Primeira missão, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus nos ensina isso em Mateus 22, 37, quando ele é indagado. Vamos lá. Segunda missão, ser instrumento de Deus para todos os que estão ao meu redor.
ser instrumento de Deus para todos que estão ao meu redor. Eu sou homem, varão de Deus, feito por Deus, chamado de filho de Deus. Então Deus quer que eu seja um instrumento na sua mão. E aí quando a gente fala desse ser instrumento, a maioria já pensa no microfone, uma Bíblia na mão e pregando. Não significa ser só um pregador pela palavra, né? Pela vocálica. Mas sim, de todas as formas, com as minhas capacidades e aptidões. Eu posso ser um instrumento na vida de qualquer pessoa que está ao meu redor, né? E eu preciso, no meu intelecto, treinar minha mente para isso. Sabendo que toda situação não é uma situação comum. Sempre será uma situação em que Deus está propositando para que eu seja instrumento na vida de alguém. É a nossa segunda missão, que está em Jeremias 1, do verso 6 ao 10. Quando Deus chama Jeremias, e possivelmente ele está ali entre 16 e 18 anos. E a fala de Jeremias para Deus é: Senhor, eu não posso falar em teu nome porque eu sou uma criança. E Deus diz a ele o quê? Não diga, eu sou uma criança, porque eu porei minhas palavras nos seus lábios, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E Deus ainda diz mais: não fique medroso se alguém te ameaçar. E aí eu preciso também me posicionar diante de Deus para ser um instrumento. Pai do Senhor, pastor Gilberto, muito bem-vindo. E ser um instrumento de Deus para todos que estão ao meu redor. Às vezes vai haver um certo, frio na barriga, sim, mas eu sempre tenho que ter a concepção de que Deus me chamou para viver esse instrumento. Quando Deus cria Adão, ele cria para ser esse instrumento da presença de Deus sobre toda a terra. E a gente não pode perder isso, é nossa missão. Terceira missão: influenciar. De que forma? Influenciar pela unção de Deus todas as pessoas e lugares dos quais fazemos parte e onde Deus nos enviar. Influenciar pela unção de Deus todas as pessoas e lugares dos quais fazemos parte e onde Deus nos enviar. Eu preciso influenciar, mas eu tenho que saber. Por isso, homens posicionados em Deus. Eu preciso saber que eu preciso estar posicionado em Deus. Uma vez que estou posicionado, o Senhor me reveste, o Senhor me dá a sua unção, que é a sua capacitação. E pela sua unção, o Senhor me leva a influenciar pessoas e lugares onde eu já estou inserido e aonde Deus me permitir ir e me enviar. Então eu preciso conceber isso para a minha vida. E de que forma eu vou concebendo isso? Nosso texto base para essa missão aí está em Isaías 61. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Aí ele dá uma lista daquilo para o que o Senhor ungiu: para pregar boas novas, para libertar cativos, para anunciar cura aos doentes, para anunciar que o Senhor trocará vestes de vergonha por vestes novas de justiça, que o Senhor vai tirar a tristeza dos lábios e dar um novo cântico, que o Senhor vai tirar a cinza da cabeça e vai pôr coroa. Então nós temos sobre nossa vida, irmãos, esta unção, porque o Espírito de Deus habita em você. E Deus colocou sobre nós e em nós o seu Espírito para nós, pela sua unção, influenciarmos. Então, abrace essa missão que é nossa também, em nome de Jesus. E Deus está nos despertando a partir de hoje para isso. Glória a Deus. Amém? Então, essas aí são as nossas visão, nossos valores e a nossa missão dentro do nosso projeto. Anotado? Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida até por aí?
até nesse ponto, do nosso projeto, pode manifestar aí. Glória a Deus. Continuando, então, já que ninguém se manifestou com dúvida ou algum comentário, vamos seguir. Ações do nosso projeto. E dentro dessas ações nós estamos fazendo uma importante ação hoje, que é a de iniciar, né? Que é a de iniciar esse projeto na presença do Senhor. Nosso ponto de partida. Já passei a visão, os valores e a nossa missão. Vamos lá. Primeiro ponto. E aí é o nosso conteúdo de hoje. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para algo que Deus me despertou nesse primeiro momento que vamos ter aqui. Eu tenho que, infelizmente, reconhecer a crise atual em que nós estamos vivendo dos homens, de homens e dos homens, né? E são vários tipos e formas de crise que estão acontecendo, e a gente sabe que havendo crise de homens e crise com os homens, isso gera um efeito dominó, né? A gente tem visto em uma sociedade perdida de Deus porque homens deixaram de se posicionar como homens, e a gente vê uma crise instalada no sistema do mundo, instalada no meio das famílias, instalada nas igrejas, né? Por essa falta de posicionamento masculino perante o Senhor. E a gente vê a sociedade sofrendo por nossa falta de posicionamento às vezes, porque nós temos que olhar e às vezes perceber que nós, por algum momento ou por muitos momentos, vamos indo juntamente de encontro a essa crise, e às vezes a gente se acha lá. E por isso Deus está nos despertando nesse tempo. E o primeiro ponto é nós reconhecermos, infelizmente, a crise atual que há na masculinidade, que há nos homens e de homens, né? Porque nós observamos que mulheres estão entrando em tantos colapsos de pensamentos porque está faltando a figura masculina na sociedade. E as coisas estão se desconcertando porque está faltando homens posicionados diante de Deus para realmente serem homens. Eu até indico o livro de um amigo, pastor José Anderson, chamado Seja Homem, e que é muito informador e despertador também. Chama a nós essa atenção dessa crise que existe e como podemos mudar. Então, o primeiro ponto, irmãos, reconheçamos a crise, né? Infelizmente, e eu falo como pastor, sou bem novo, tenho 35 anos, e infelizmente nunca houve tanta falta da presença masculina, do posicionamento do homem, quanto nós temos visto atualmente, de 15 anos para cá. E é preocupante, porque nosso primeiro ponto, nós temos a crise da masculinidade, isso é, homens que nascem homens geralmente não estão sabendo assumir a sua identidade de homem. E aí eu não digo essa identidade à luz dos olhos humanos, né, ou dos olhos do sistema desse mundo aí. Que na visão do sistema desse mundo, ser homem é pegar o máximo de mulheres possível e ser, né, prepotente, ser o cara da sociedade. Não.
eu quero trazer a visão bíblica de Deus para a nossa hombridade. E aí o primeiro ponto dessa crise é a crise da masculinidade. Homens que não têm sabido se definir como homens, se assumir como homens, tomar para si esse papel, essa posição, né? E isso tem gerado problemas, e problemas graves, porque há uma desestruturação na sociedade quando há essa falta da posição da masculinidade. E eu preciso ter cuidado para eu não estar inserido nessa crise. Mesmo sendo homem e um homem que serve a Cristo, eu preciso assumir minha masculinidade e não permitir que nenhum outro tipo de ideia, de pensamento que não seja de Deus para a minha vida me influencie, de forma que eu saia dessa posição e me ponha em uma que vai contra aquilo que Deus já tem propositado para mim. Então, se alguém entre nós que infelizmente ainda não se posicionou desta forma, saiba que Deus nos chama para isso. Assumimos uma posição de hombridade, onde estamos inseridos na sociedade, em nossa casa, na igreja, no trabalho, na sociedade como cidadão. Deus espera isso de nós e as pessoas esperam isso de nós. Quando alguém olha para um homem, seja um adolescente, um jovem casado, um idoso, espera encontrar hombridade. E então assumamos essa responsabilidade de sermos homens, machos, masculinos, né? Nessa sociedade que está com identidades totalmente invertidas e perdidas. Deus é um Deus de definições. Ele nos definiu como homem, se você nasceu homem, e espera que nós assumamos essa posição. O segundo ponto dessa crise é a omissão dos homens na educação dos filhos, o que é muito sério. Por quê? Primeiro, ao apontamento, triste apontamento da falta de comprometimento, né? A sociedade em si tem pregado muito isso, de que ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. Então, primeiro é o infeliz apontamento, né, das estatísticas que mostram o descomprometimento cada vez maior em questão de família, de assumir a responsabilidade de família. Então, a gente primeiro observa esse problema de homens que saem por aí fazendo filhos e filhos e não tomam a responsabilidade de educar, de fazer crescer, de acompanhar nenhum desses filhos. Então a gente já tem o problema da falta da paternidade, da presença da paternidade. E o segundo problema é quando às vezes nós assumimos a família, mas em questão dos filhos nós não participamos da educação, da formação do caráter, desses nossos filhos. E isso inculca em uma problemática, porque a ciência mostra que tanto a figura materna, que é a da mulher, quanto a paterna, sejam em crianças femininas ou masculinas, tem uma importante formação no crescimento e no caráter dessas crianças, que vão se tornar adolescentes, que vão se tornar jovens e futuros homens e mulheres em uma sociedade. Uma vez que eu não sou um pai presente, meus filhos correm um grande risco de quererem assumir para si exemplos errados para tentar suprir a falta que eu tive na vida deles. Então eu preciso ser um pai agente na educação dos meus filhos. Eles precisam se espelhar em mim, ou se as suas crianças são meninas, elas também em algum ponto vão se espelhar em você.
né? Como sempre vamos esperar o pai herói, a figura do pai que está ali presente, que retruca, que apoia, que corrige, que direciona. E assim, a falta de um pai é uma gravidade, né? O ruim é quando assim, tem aquela questão ruim do pai que nunca foi conhecido, nunca conviveu. E pior ainda aquela que o pai é presente na família, mas não exerce o seu papel. Deus me chama para viver essa missão de educar meus filhos juntamente com minha esposa. Não é só das mães essa missão. Tanto que se nós vamos para a palavra de Deus, é ordenado por Deus que os pais, né, em conjunto, eduquem os filhos na lei do Senhor. No caso das mães, enquanto os filhos estão ali no ambiente do lar. Mas em questão dos pais, enquanto estão no ambiente do lar, ou enquanto vão trabalhar, ou enquanto andam, ou enquanto vão colocar para dormir. E assim a gente observa que a importância da nossa presença como homens e homens de Deus no ambiente familiar, principalmente para os nossos filhos, é de uma grandiosidade, a forma que eles nos observam. Um exemplo, meu pai nunca bateu em mim, mas meu pai, só do falar dele, a gente já entendia o que ele estava querendo dizer. E na verdade não precisava ficar falando muita coisa, porque a gente observava o proceder dele como marido, como pai, como profissional, e bom profissional que sempre foi. E eu mais minha irmã crescemos olhando minha mãe e meu pai, né? Eu sou muito grato, porque ele até hoje é o meu grande espelho de homem, né? Dentro da minha casa. E assim, eu busco ao máximo tentar me parecer com ele, porque alguém de muita importância. Então assim, eu imagino que assim como eu me espelhei no meu pai, em meus filhos, ou no meu caso, meu filho está se espelhando em mim. Eu preciso me preocupar em ter uma paternidade agente, instrutiva, corretiva, direcionadora, sabendo que Deus deu a mim, né, a flecha para atirar o alvo. Então Deus deu a você, ou se você é adolescente e jovem, já cresça sabendo que Deus deu a você essa responsabilidade de sermos presentes na vida dos nossos filhos como pais, homens de Deus. Amém? Terceiro ponto. Dentro dessa ainda crise atual dos homens, a gente observa a incapacidade dos homens cuidarem de seus lares, liderando e protegendo. A incapacidade dos homens de cuidarem de seus lares, liderando e protegendo. Assim, a gente sabe que o feminismo ajudou muito nessa cultura, né? Nessa cultura que a gente observa aí, homens que não assumem a frente, homens que não dão direção às suas famílias, homens que nem cuidam e nem protegem sua família, sua casa e a sua identidade, homens fracos, né? Homens que em horas decisivas vão chorar ao invés de agir. E isso é gritante. Por quê? Porque sempre uma mulher vai buscar de um homem, homens que liderem a sua casa e que protejam. O homem é símbolo de liderança e proteção. Uma vez que não exerço isso, há uma casa sem direção e há uma casa desprotegida. Ou alguém vai ter que se sacrificar em assumir uma posição que não é dela, para que a família esteja segura e direcionada. E a gente observa muito a sobrecarga sobre as mulheres nas famílias, porque a gente tem homens fora da posição de liderança, de dar o rumo, de dar a instrução e de estar junto. Não é só mandar e ordenar, é de estar junto.
né? Caminhar junto, caminhar do lado e de proteger. Então a gente tem observado muito a fragilidade que famílias estão tendo por essa falta de um posicionamento de um homem perante a sua esposa, perante seus filhos, perante a sua família, liderando e protegendo. O quarto ponto aí dessa crise atual dos homens é o problema do acovardamento masculino na liderança da igreja. E eu não sei vocês, irmãos, nas suas congregações, mas como pregador itinerante, por onde a gente passa aí, é uma situação gritante. Porque os homens não querem mais abraçar a obra de Deus. A primeira missão nossa tem sido deixar de lado, amar a Deus acima de todas as coisas. E essa missão de liderança na igreja, de assumir, eu não vou dizer um título, um cargo, não, mas de se pôr na presença de Deus para ser um instrumento, a gente observa um grande acovardamento por parte dos homens. E em questão disso, as mulheres estão tendo que assumir papéis que homens deveriam estar exercendo, pela questão da covardia desses homens em não assumirem a sua responsabilidade, o seu chamado, o seu propósito à frente também do reino de Deus. E sabe, irmãos, é tempo de despertamento. A sociedade está gritando por boas influências de homens de Deus, enquanto muitas vezes eu estou preferindo estar de braços cruzados no conforto do meu quarto ou do meu lazer, ao invés de estar me colocando na brecha com Deus para que vidas sejam edificadas. Eu quero te encorajar nessa noite a tomar uma posição diante de Deus, a dizer: Senhor, eis-me aqui. Se você não sabe, me revela, me dá aquilo que o Senhor quer de mim para que eu viva. Me mostra o caminho, me direciona, me capacita. Eu não quero mais fugir do teu chamado, fugir da tua presença, do teu propósito para a minha vida, no teu reino. E, irmãos, é tão gritante que por mulheres estarem assumindo cargos, funções sacerdotais que não pertencem a elas, pertencem aos homens, mas a falta dessa hombridade tem sido tão gritante e as mulheres têm tido que assumir tais funções que aumentou o número de mulheres crentes com problemas. Por quê? Porque é vaso mais frágil, enquanto os vasos mais robustos estão querendo ficar só de canto. Eu quero ministrar que Deus vai mexer conosco esses dias, para nos colocar no posicionamento do propósito que Ele tem para nós vivermos em nome de Jesus Cristo. Nós não seremos os covardes dessa nação. Nós não seremos os covardes da nossa família, nem os covardes dentro das nossas congregações como igreja. Nós seremos homens posicionados em Deus para sermos bênçãos no seu reino. Amém? Dá um sinal aí de amém, vai. Eita glória. O quinto ponto de problema nessa crise atual dos homens é a questão da infantilização dos homens. São homens que não querem crescer. Homens que querem ficar o tempo todo ali na barra da saia da mãe, ou que não querem sair de casa, não querem assumir uma responsabilidade, não querem ter um posicionamento de homem. E isso é chamado de infantilização do homem. E é muito sério, irmãos. Porque eu já acompanhei relacionamentos que duraram muitos anos. 6, 7 anos, quase uma vida. Que a mulher teve que chutar a barraca e dizer não quero mais, porque o cara nunca havia assumido e nem propositava assumir
algo mais sério, mais comprometido, né, a constituir uma família, um lar com essa moça. E ela perdeu 7 anos da vida porque um cara não quis ser homem. Ele queria ter o conforto da casa dos pais e viver aquela vida lá vão ter e não ter um posicionamento de homem. E isso é problemático. Eu não posso, na verdade, os adolescentes que nos acompanham, os homens adolescentes, vocês têm que ter na mente o seguinte, já projetar a sua vida para quando você tiver a partir dos 18, 19, 20 anos, já projetar a sua vida. Não, eu quero chegar aqui para assumir minha família, minha responsabilidade com a moça que eu vou namorar, que eu vou noivar, que eu vou casar. Eu quero chegar aqui diante de Deus para ver o propósito dele na minha vida, como igreja, como servo de Deus. Eu tenho que estar com minha vida planejada, porque senão eu vou querer ser sempre o garotão de casa, o filhinho da mamãe. E Deus não nos chamou para ser o filhinho da mamãe, não. Deus nos chamou para quando chegar o tempo, né, deixará o homem, seu pai e sua mãe, iniciar sua mulher, serão ambos uma só carne, constituirão família, viverão o propósito de Deus nesse tempo. Então, essa é uma problemática também, a infantilização do homem, que não quer deixar de ser moleque, não quer deixar de ser menino, para virar homem de verdade na presença de Deus, perante sua família, perante a sociedade. Então é tempo de nós nos alinharmos ao propósito que Deus tem nos chamado a viver. Eu te convido a se alinhar nesse tempo. É tempo que Deus tem chamado adolescentes, jovens, adultos, idosos a esse alinhamento com o propósito dele para as nossas vidas. Amém, queridos? E eu gostaria que no seu caderno aí nós vamos ter um questionário, tá bom? Nós vamos ter um questionário. Anota aí, por favor. Que homem estou sendo nesse tempo? Que espécie de homem ou que tipo de homem eu estou sendo nesse tempo? E aí anota aí e você responde para você. Que tipo de homem eu estou sendo? Segunda pergunta no nosso questionário. E lá no grupo eu vou colocar também, tá? Em que nível eu estou como homem? Perante Deus, minha família, a igreja, a sociedade, né? Que nível de homem eu estou sendo, né? Preciso pensar, preciso refletir, preciso raciocinar e responder para mim mesmo. Terceira pergunta. Qual é o meu perfil? Qual é o meu perfil de homem? Eu sou homem menino? Ou eu sou homem garotão? Ou eu sou homem de Deus? Que tipo de homem eu estou sendo agora? Qual é o meu perfil de homem? Certo? Qual é o meu perfil de homem? Quem eu sou? Em que eu tenho me identificado? Com que eu tenho me identificado? Pai do Senhor, meu irmão, seja muito bem-vindo. Ou bem-vinda, né? Vamos lá. Nós temos um propósito de oração para essa semana, isto é, vai de hoje até quarta-feira que vem, que é a nossa próxima reunião, tá bom? Lembrando que nós não fizemos a videochamada via WhatsApp devido não ser permitido via WhatsApp. Então nós vamos provavelmente continuar fazendo as chamadas via Instagram ou talvez via YouTube, mas vamos manter. Nosso propósito de oração, anote aí, por favor, da semana, propósito de oração da semana. Primeiro propósito, orar a partir do que eu conheço em mim. Orar
orar a partir do que eu conheço em mim, para ter o que Deus espera de mim. Orar a partir do que conheço de mim, para ser o que Deus espera de mim. É o primeiro propósito de oração. Orar a partir do que conheço de mim, para ser o que Deus espera de mim. Como é essa oração? Eu te sugiro, no seu caderno, fazer uma lista de quem você é. Está dentro das respostas lá do questionário. Eu sou tranquilo, eu sou iracundo. Não, eu tenho esse defeito. E você anota no seu caderno. A partir do momento que você anotou, ora tudo que você anotou perante Deus, dizendo: Senhor, eu sou essa pessoa. Aí você cita em oração tudo que você anotou sobre você. E terminou de falar tudo que você anotou sobre você, continue em sua oração dizendo: Senhor, eu sou tudo isso, mas eu quero ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o homem de Deus, eu quero ser um homem posicionado no Senhor para ser o homem que o Senhor quer que eu seja. Na minha família, na igreja, na sociedade, para o meu patrão ou como patrão, empresário. E você vai buscar de Deus e Deus vai começar a mudar ainda essa semana a nossa história na sua presença pelo nosso posicionamento. Amém? Segundo propósito de oração, anote aí, por favor. Ore pela sua hombridade. Peça sempre a Deus: Senhor, me sustenta como homem de Deus. Me sustenta com a identidade de homem, no meio de uma sociedade que está pervertida por pensamentos mundanos e malignos para desvirtuar a hombridade dos homens. Irmão Helber, Pai do Senhor, prazer. Então, o segundo propósito: ore pela sua hombridade perante Deus, perante a sociedade. Amém? Nesta semana, eu vou deixar o nosso propósito de jejum bem livre. Então, aquilo que mais, como é que eu vou colocar para você? Aquilo que mais vai te causar uma certa dor. Porque o jejum em si, irmãos, ele precisa mexer conosco, fisicamente também, não para a doença, nem para... Mas eu preciso sentir falta. Então você sabe do que vai te fazer falta nessa semana. Lembrando que ore ao iniciar o propósito de jejum e na quarta que vem ore ao entregar esse propósito. Amém? Desde já eu quero agradecer, esse foi o nosso primeiro momento. Olha, o pastor João Valério já deu uma dica aí do que ele sente. Café. E eu quero agradecer a todos vocês nesse primeiro momento nosso. Vai haver melhorias, é a nossa primeira aparição, nosso primeiro contato. Mas desde já eu quero agradecer a disponibilidade de todos que estão lá no nosso grupo. Somos mais de 40. E todos que hoje entraram. E ore por nós, por favor. Ore por minha família. Ore por esse projeto, faça parte, tá? Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Entra lá no grupo ou entra no PV e deixa Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Mas muito obrigado, em nome de Jesus. Essa live vai ficar gravada. Se vocês quiserem repetir, é só entrar lá na publicação, que ela vai ficar gravada para você fazer mais anotações. Quem às vezes não conseguiu pegar alguma anotação, eu vou também editar para lançar no YouTube, tá bom? E eu aguardo vocês quarta-feira que vem. Se vocês tiverem também uma
sugestão de novo dia, ou novo horário, para a gente ir alinhando. Eu disse que isso aqui é uma caminhada, né? Coloca lá no grupo ou me manda no PV, tá? Eu sou aberto a sugestões todo tempo, tá bom? Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe sua semana. Em nome de Jesus, vamos para frente. Vamos nos posicionar em Deus. Vamos ser homens de Deus. Vamos ser instrumentos. Vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos ser bons homens, vamos ser bons pais, vamos ser bons líderes e protetores de nossa casa, vamos ser bons líderes na igreja, vamos ser homens em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Quero orar por esse conteúdo que aprendemos hoje. Ore comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos todos os que estamos diante dessa tela, ó Deus, e te glorificamos por esse primeiro momento na tua presença nesse projeto. Te apresentamos, Senhor, tudo o que aprendemos hoje. Deus, livra-nos dessa crise atual. Livra, Senhor, a todos que nós conhecemos. Livra os homens dessa geração, Senhor. Livra as crianças, homens, meninos dessa geração, desta crise. Livra os adolescentes, os jovens, os adultos, Senhor, da atual crise de hombridade, de masculinidade que tem existido no mundo. Frustra, Senhor, todos os projetos malignos. Frustra, Senhor, e repreende toda ação do mal, Deus, na vida da humanidade. Nós pedimos, Espírito Santo, teu auxílio na vida de cada um de nós, na vida de cada homem que hoje, Senhor, se posicionou na tua presença. Toma perante ti, Senhor, nosso posicionamento. Nós estamos perante o Senhor, de pés, Senhor, com o coração quebrantado perante o Senhor, clamando, recebe-nos, Senhor, na tua presença. Pai, glorifica o teu nome na nossa vida, através dos teus propósitos. Senhor, nós falamos de o Senhor nos dar aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Revela, Senhor, os teus pensamentos. Revela o teu caminho, revela os teus projetos que são maiores e melhores que os nossos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. E nos direciona ao crescimento, ao avanço. Nos direciona, Senhor, a esta visão, aos valores que nós temos, a nossa missão na tua presença. E assim, Senhor, nos use para influenciarmos mais e mais pessoas a se posicionarem perante o Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome e te glorificamos. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando, antes de encerrarmos, se você tem um propósito ou uma necessidade, manda no meu PV para a gente partilhar. Eu não vou te expor, mas vamos pedir oração por você, que às vezes precisa de oração lá no nosso grupo. Vamos estar intercedendo uns pelos outros. Vamos seguir e Deus nos dará muitas coisas reveladas da sua parte. E Deus nos dará grandes vitórias. E coisas grandes estão por vir em nome de Jesus. Obrigado, meus queridos. Deus abençoe cada um de nós e nossas famílias. Viu? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. E até a próxima, em nome de Jesus. Olá, boa noite, paz do Senhor. Vamos entrando. Nós estamos dando início hoje a um projeto chamado HPD. Isso é Homens Posicionados em Deus. Pai do Senhor, Mahayani. Aleluia. Chama Domingos. Estamos aguardando todos os homens. Nós temos um grupo, vou explicar para os que estão entrando, inclusive mulheres, estejam bem-vindas também. Nós temos um grupo
no WhatsApp, com o fim de nos juntarmos para nos posicionarmos diante de Deus, diante da nossa família, da nossa sociedade, como homens de Deus. E nós vamos iniciar a partir de hoje esse projeto via Instagram. Todos são muito bem-vindos e espero que você aproveite ao máximo, tá bom? A nossa mentoria que Deus colocou no meu coração, que é de nos posicionar. Eu me incluo porque estou também sendo despertado nessa visão, né, de ser posicionado perante Deus para ser um instrumento dele e viver o propósito que ele tem na minha vida. Então eu convido você a também fazer parte desse propósito. Aleluia. Eu vou esperar todos os membros do grupo entrar para a gente poder começar. E lembrando que você que está participando tem a liberdade, enquanto a gente vai estar dando o conteúdo, né, ministrando o propósito, de fazer alguma pergunta, tá? É muito bem-vindo a gente estar aqui se comunicando. Pai do Senhor, Marquinhos, Pai do Senhor, irmão Moisés, eita glória. Pai do Senhor Guilherme, muito bom ter vocês conosco. E enquanto estão entrando aí, nós vamos aqui comentando a respeito desse projeto. Então, o projeto nós temos ações de mentoria, né, participativa, e dentro dessa mentoria participativa, ações também com propósito e com oração, propósito de jejum, para termos a vida consagrada. Temos a questão da prática, né? E conforme a gente vai avançando nessa questão prática, a gente vai também testemunhando. Pode ser o irmão Elson. Ei, Moisés, tu já ouve, varão? Que bênção. Eu tenho que ir lá, que eu tô com saudade da turma. E aí, irmãos, Deus vai nos levar a um crescimento grande, eu acredito, eu creio. E dentro desse propósito de Deus aí, nós vamos nos alinhando e trabalhando, né, diante do Senhor, para a gente avançar. Pai do Senhor, pastor João Valério, pastor Isaac, muito bem-vindos, companheiros valorosos. Eita glória! E o projeto é nos levar à dimensão do projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o propósito, tá, queridos? Eu quero já dizer que é muito honroso para mim poder estar sendo instrumento de Deus, de alguma forma, para esse despertamento que é tão necessário nesse tempo. Esta última semana, Deus tem me dado muita coisa para que a gente possa estar caminhando nessa trilha. E eu creio que vai ser um tempo de grande edificação e melhorias na nossa vida, com Deus, com família, na nossa vida, com a sociedade, né? E a gente precisa sempre se voltar, para a vontade de Deus na nossa vida. Irmão Israel, muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu vou iniciar porque nós temos um tempo e inclusive o Instagram nos ajuda a medir esse tempo, que é de no máximo 1 hora, né? E eu estava agora há pouco com um compromisso de ensaio, porque temos esse final de semana uma programação de
encontro de casal. E agora a internet caiu. Mas eu quero convidar todos a orarem para nós iniciarmos esse projeto nessa quarta-feira, com os que já entraram e com os que vão entrando e acompanhando o nosso movimento. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós iniciamos hoje esse projeto, Senhor, do homens posicionados em Deus, perante o Senhor. Senhor, e nós nos prostramos perante os teus pés. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, te louvamos, te glorificamos e te agradecemos. Ó Deus, por nossa hombridade, pelas posições que o Senhor está nos convidando a viver, pelo propósito que o Senhor está despertando dentro de cada um de nós nesse tempo. Obrigado por nos trazer adiante dessas telas, por nos trazer a esse tempo que o Senhor está nos chamando. Senhor, eu te peço que o Senhor nos ajude, a todos nós, a cada homem que está diante de uma tela, seja ele um adolescente, um jovem, um adulto ou um homem idoso. Mas o Senhor desperte em cada um de nós o teu propósito, o teu projeto para a nossa vida. Que o Senhor revele a nós a tua vontade, Senhor. Que o Senhor nos encaminhe a tua vontade, boa, perfeita e agradável. Espírito Santo, que o Senhor ministre em nossa vida e trabalhe em nossa vida, Senhor. E exalte e glorifique o teu nome na vida de cada homem que está diante dessas telas. De cada homem que será alcançado por esse conteúdo que o Senhor nos deu, Senhor. E que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça sermos comprometidos. Nos ajude, nos dá a força que nós precisamos. Nos conduz em tua presença, Senhor. E glorifica o teu nome na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pai te amo, Alexandro, irmão Arthur. Vamos lá. Amados, eu pedi para vocês terem em mãos a palavra de Deus, né? Uma caneta e caderno para nós anotarmos. Então eu quero começar nosso conteúdo trazendo a nós, primeiro aí, a nossa visão. Já pode anotar, a nossa visão, né, desse projeto. Despertar, chamar, levantar, incentivar homens, levantar estes homens, nós homens. E dentro desse levantar, enviar. Sabemos que somos enviados. Já vou consertar a tela, irmão Alex. Obrigado. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver. Aí. Tá melhor para os irmãos? Todo mundo me ouve bem? Tá melhor assim a visibilidade? Aí, acho que assim vai ficar legal. Obrigado, irmão Alex. Mas vamos lá. Ixi! Aí, assim vai ficar legal. Beleza.